Kertzmann, Zanin fez o quê e por que fez isso? Bom, por que ele fez eu não tenho a menor ideia, né? O que ele fez foi simplesmente contrariar aquilo que queria os políticos. Ô Paulo, esse negócio da desoneração da folha, eu já me pronunciei a respeito disso várias vezes. Essa medida tomada lá atrás, ainda no governo Dilma, ela foi para favorecer, em nome, né, de uma suposta empregabilidade, em nome de manter os empregados, evitar demissões. Isso foi feito para favorecer os grandes grupos empregadores de mão de obra do país. A iniciativa pode até ter sido feita com boa fé, com boa intenção, e eu acho que foi, tá? Mas isso prejudicou sobremaneira as pequenas empresas, principalmente as microempresas, porque essas não tiveram essa redução na carga tributária, essas, ao contrário, tiveram aumento de impostos. E se você pegar proporcionalmente, eu não estou falando, obviamente, nem faturamento e nem arrecadação de impostos, mas se você pegar proporcionalmente o número de empregos gerados no país pelos micro e pequenos empregos e comparar com esses grandes, o número é totalmente favorável aos micros e pequenos empregos. Só que isso ficou, isso nunca mais saiu. E ia terminar. Até que o governo quer que isso termine, até que os parlamentares, em nome desses grandes grupos empregadores de mão de obra, supostamente, né, visando manter a economia aquecida, e não há nenhum dado, Paulo, que comprove que houve, que isso impossibilitou demissões ou que houve um maior número de contratações. Não existem dados nenhum nesse sentido. Os políticos querem que isso se mantenha. E agora a briga é para manter também, ficar estendido como já está, aos pequenos municípios, que em tese não fariam jus, porque eles não são grandes empregadores, não é verdade? Só que os pequenos municípios, Paulo, eles não têm capacidade de pagar a folha, eles já estão totalmente comprometidos com a folha. E se o tributo voltar, aí que eles quebram mesmo. Então isso aí, cara, é um balaio de gato danado e eu não tenho a menor ideia no que vai dar. Eu sei que é o seguinte, se agradar a todo mundo, vai desagradar no final das contas a quem vai pagar, porque alguém vai pagar a conta toda. Luciana, a questão que o Kertzmann aborda aqui no final é com relação aos pequenos municípios. Os pequenos municípios que têm até 156 mil habitantes, são médios e pequenos, esses passam a ser penalizados porque a oneração da folha de pagamentos recai sobre uma conta já deficitária da gestão dos municípios. A decisão de Zanin vai contra também essa vantagem, ou esse ponto de melhor condução das finanças dos pequenos municípios brasileiros. Como é que você vê isso? Paulo, esse caso é um exemplo clássico para mim da posição contra-majoritária do Supremo Tribunal Federal. Claro que nós estamos falando aqui de uma decisão monocrática, singular do ministro Zanin, que pode ser referendada pelo plenário ou não, a gente não sabe, como disse o Kertzmann, nós não sabemos no que vai dar isso. Mas aqui é um exemplo clássico para mim. Por quê? Porque o Congresso havia aprovado um PL, o PL 334, se não me engano. Esse PL, aprovado pelo Congresso, pela maioria dos parlamentares, vai para a sanção presidencial ao veto. O presidente veta, o Congresso derruba o veto, aí segue a desoneração, vem a presidência da República, baixa uma medida provisória que revoga os trechos desse projeto de lei que virou lei, e depois ele baixa uma outra medida provisória dizendo, no final das contas, em resumo, que iria negociar com o Legislativo. Ao mesmo tempo que acontece, vem a AGU e bate as portas do Supremo Tribunal Federal falando, trechos dessa lei são inconstitucionais. Ou seja, a norma aprovada pelo Legislativo deixa de ter vigência a partir de uma decisão, por enquanto, singular do ministro Zanin, que traz para nós o seguinte fundamento: não sabemos o impacto real, efetivo, que essa desoneração traz. E isso realmente é um termo técnico, são dados técnicos para nós avaliarmos de fato, tem todo esse benefício, tanto para esses grupos empresariais, quanto para os 156 mil municípios que, em tese, são beneficiados por essa desoneração da folha. Perdão, Luciana, que
É normal, você se equivocou agora, mas é claro que você sabe que não existem 156 mil municípios no Brasil. Não. São os municípios São até 156 mil habitantes. Senão iam te chamar de louca, viu? Não! 156 mil habitantes. É um lápis completamente normal. Eu só corrigi porque você vai dizer assim: a Luciana tá dizendo que tem 156 mil municípios no Brasil. Não tem, não. Tá compreendido. Obrigada pela razão. 156 mil habitantes. Obrigada.